Olá, turminha, tudo bem? Terceiro ano. Vamos aí para mais uma aula de matemática hoje. E no nosso livro nós vamos utilizar as páginas 68 e 69 com um conteúdo bem legal que chama Cálculo Mental, Arredondamento e Resultado Aproximado. Gente, olha, já até falei um pouquinho sobre isso. Cálculo mental é aquele em que você realmente, de fato, não precisa estar utilizando aí um algoritmo, né, uma continha armada. Você vai pelo raciocínio lógico, por todos os seus entendimentos, pelo estudo da tabuada, e você vê valores e já sabe o resultado, tá? E existem várias formas de fazer o cálculo mental. Você pode ir utilizando, por exemplo, a soma pelas unidades ou pelas dezenas. E você vai utilizando aí estratégias que para você são as mais fáceis. Cada um tem uma maneira aí de estar trabalhando o cálculo mental. O arredondamento e o resultado aproximado é o que nós vamos ver hoje mais calmamente, mais aprofundado. Por quê? Porque o arredondamento, ele é aquele número em que ele é composto por unidades, dezenas, centenas, enfim, e você consegue arredondar este número para centena mais próxima, dezena mais próxima, unidade mais próxima, você deixa ele um número fechado. Se for para dezena, ele vai ficar 10, 20, 30, 40 e etc. Se for centena, 100, 200, 300, 400 e assim por diante. E o resultado aproximado é aquele que a gente trabalha a estimativa. É aquele que você acha que será um valor tal. Você acha que dentro de uma caixa tem uma certa quantidade de bolinhas. E para você achar o valor, a quantidade exata, aí sim você vai contar. Eu estou dando exemplos de situações que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá, crianças? E isso acontece bastante. Então, vamos ver aí nas nossas páginas 68 e 69 o que é que está falando aí sobre esse conteúdo. Bom, temos assim, cálculo mental, arredondamento e resultado aproximado. Tem assim nesse tópico 1. Viviane gosta de fazer cálculos mentalmente. Depois ela registra no caderno. Mas desta vez ela errou em uma das adições que fez. Assinale essa adição e reescreva com o resultado correto. Antes de explicar o que aconteceu com a Viviane, quero que vocês peguem lápis e borracha e resolvam essa questão aí no livro de vocês junto aqui comigo, tá bom? Como eu falei nas aulas anteriores, a partir do momento que a gente já está trabalhando e partilhando as páginas do livro, vocês devem sim estar acompanhando a videoaula e também realizando a atividade. É como se fosse uma atividade de classe e logo mais eu apresento a atividade para casa. Bom, então aqui diz que a Viviane gosta de fazer cálculos mental. Se você observar 30 mais 8, até se você falar, se você ler, você consegue o resultado 38, certo? 30 mais 8, eu não preciso fazer a continha, ok? 40 mais 600, é como se você estivesse lendo aí 640. É uma forma também de fazer cálculo mental, tá? E você pode também, como eu falei inicialmente, utilizar aí a regrinha das unidades e das dezenas. Vocês vão ver que à medida que vocês estiverem resolvendo a atividade, vocês vão descobrindo que é simples. Bom, temos aí 60 mais 35. Aí você já pode pensar. Eu tenho duas unidades, que é o 5 e o 0. E eu já sei que 5 mais 0 é igual a 5. Eu já coloco lá no resultado. E eu sei que 6 mais 3 é igual a 9. Então, eu já coloco também no resultado. Só não pode trocar, colocar dezena no lugar da unidade, unidade no lugar da dezena. Aí ficaria errado, tá? Mas se vocês observarem, nós temos 60 mais 35 é igual a 95. Eu fiz de outra forma. Eu fiz 5 mais 0 igual a 5
6 mais 3 igual a 9, 95, tá bom? Temos 300 mais 200. Olha aí, centenas arredondadas, centenas exatas. 300, 200. 300 mais 200 é igual a 500, tá? É igual se fosse 3 mais 2 igual a 5, 30 mais 2 mais 20 igual a 50, e você vai acrescentando os zeros. Até aí tá tudo certinho, né? Até aí Viviane fez certinho. 9 mais 600. É a mesma coisa. Na leitura você já consegue. 609. 30 mais 40 é igual a 70. Veja um arredondamento feito pela dezena, tá? Arredondou aí para dezena exata. Até aí, tudo bem. 20 mais 43. Vamos lá pela mesma regrinha de 60 mais 35. Vamos pelas unidades. Eu tenho 3 mais 0, igual a 3. E eu tenho 4 mais 2, que é igual a 60. Opa, então aí é onde está o erro. Porque aí está escrito 73 e não é. 4 mais 2 é igual a 60, então tá errado. Vocês estão visualizando aí que tem um xizinho ao lado dessa continha? Pois foi a que a Viviane errou. Vamos ver a próxima? 207 mais 3. Gente, também pelo raciocínio lógico, pelo cálculo mental, dá para você fazer. 7 mais 3 é igual a 10. Eu já coloco lá nas unidades, né? E 200, eu só repito. Então, 207 mais 3, 210. Essa tá certa. Mas a questão pede para você assinar lá a continha, né? O cálculo mental que a Viviane errou. Vocês coloquem um X do jeitinho que tá aqui na tela. E logo abaixo você faz a continha certa. 20 mais 43 é igual a 63. Aqui está no formato da sentença matemática, mas você aí no seu livro, no cantinho do livro, no espaço que você tiver, você pode montar o algoritmo. Para quem não lembra, o algoritmo é a continha, tá? Você pode armar para você descobrir que realmente está correto. Ok? Temos uma curiosidade. Vamos lá, saiba mais. Gente, é muito importante que vocês leiam sempre todos os tópicos, todos os quadros, todos os boxes e informações que tiver no livro. Elas são importantes, tá? Vamos lá. Atualmente, a questão do lixo nas cidades se tornou um dos grandes problemas a serem resolvidos em todo o mundo. Por exemplo, em 2015, cada brasileiro produziu, em média, aproximadamente 391 quilogramas de lixo. Uma solução para isso é a reciclagem. Alguns tipos de vidro, metal, plástico e papel são considerados materiais recicláveis porque podem ser reaproveitados. A reciclagem do papel, por exemplo, evita o corte de muitas árvores e colabora para a preservação do meio ambiente. Esse conteúdo de reciclagem a gente até já estudou em ciências, né? Aí a gente pode se perguntar por que ele está em matemática. Ele está em matemática pelo impacto do número, ou seja, crianças, porque 391 quilogramas de lixo aproximadamente é muito lixo. Olha só esse caminhão aí. Você pode trabalhar essa questão com a reciclagem e isso diminui esse lixo. E, como a gente já viu em ciências, e essa diminuição, né, contribui para a preservação do meio ambiente. Ok? Então, vamos seguindo. No tópico 2, nós temos uma atividade oral. Essa atividade oral, se estivéssemos em sala, iríamos ouvir todas as crianças partilhando, conversando, explicando o que entenderam. Mas dá para a gente fazer aqui? Sim, e eu quero que vocês façam no livro.
Vamos lá. A. Que tipo de lixo você acha que produz? Então, você vai lembrar do tipo de lixo que você acha que você, criança, mais produz. Será se é a embalagem do biscoito? Será se é a embalagem do salgadinho? Será se é a questão do papel? Que você usa ali um pedacinho do papel, não deu certo o que você queria fazer e você já joga fora. Você não utiliza ele como um rascunho, como um borrão, como a gente costuma falar. Se você não utiliza, por exemplo, um lado do papel e o outro lado ficou limpo, você pode usar para fazer um cálculo. Você pode usar, às vezes, até mesmo para enrolar algum objeto para não quebrar. Geralmente as pessoas utilizam para proteger vidro, né? Quando vai levar de um lugar para o outro. Enfim, qual é o tipo de lixo aí que você acha que mais produz aí na sua casa, que mais produz aí a partir do momento que você não trabalha essa consciência de estar utilizando novamente aquele produto, aquela embalagem, aquele vidrinho, o próprio papel, como eu falei, tá certo? Então, coloca aí o tipo de lixo que você, criança, tá? São vocês alunos, acham que mais produzem. Na letra B, tem assim, o que significa a palavra aproximadamente no texto do Saiba Mais. Como nós fizemos a leitura do texto, vocês estão vendo a importância da leitura, nós vamos dizer o que significa esse aproximadamente. Lá no início da aula eu falei sobre a quantidade de bolinhas em uma caixa, né? Ah, você acha que tem quantas bolinhas dentro dessa caixa? Aí você diz, aproximadamente 28 bolinhas, 10 bolinhas, 12. Aí você precisa contar para saber se você chegou naquele valor aproximado. Se você deu, popularmente falando, aquele chute assim bem certeiro mesmo na quantidade, né? Então vamos lá, o que significa? A tia vai ler e, como eu já expliquei, você vai escrevendo aí a resposta, tá? E se for preciso pausar a videoaula, você pausa o vídeo aí e copia, tá bom? Bom, significa que a produção média do lixo por pessoa em 2015 pode não ter sido exatamente 391 quilos. Pode ter sido um pouco mais ou um pouco menos. Por quê, gente? Porque ele não deu um valor exato. Ele não disse, olha, foram 391 quilos ali, certinho, pesado, exato. Não. Pode ter sido um pouquinho mais, pode ter sido um pouquinho menos. Por isso que ele utilizou esse valor e essa expressão aproximada. Então, pausa aí a videoaula e copia a resposta no livro. É importantíssimo que você faça, tá? Adiante, vamos lá. Temos, então, a atividade. Estamos realizando, gente, atividades no livro, por enquanto, né? Quando for para fazer no caderno ou de outra forma, a tia vai avisando. Quero só explicar fazer uma observação antes de passar para a atividade. Você que está respondendo a sua atividade no livro, junto comigo, na hora da videoaula, que foram esses tópicos que nós acabamos de fazer. Se você quer enviar a foto dessa atividade feita para mim, pode enviar. Não tem problema nenhum. E se você vai enviar só a de casa, que foi aquela pedida lá na plataforma, também não tem problema nenhum, tá? Não pode deixar de enviar a de casa. A de casa tem que ser enviada obrigatoriamente, tá certo? Então, vamos lá. Lá na página 69, vocês têm duas questões, onde ele vem explicando, né, o que o Augusto aí está fazendo. Augusto está juntando tampinhas de garrafa PET para construir um tapete. Ele foi guardando as tampinhas em caixas e registrou quantas tampinhas colocou em cada uma. Ele diz aí como foi o processo das tampinhas e das contagens que ele fez. Olha aí de novo, quantidades de tampinhas dentro das caixas. Lá eu usei, né,
bolinhas, por exemplo. E aqui o Augusto usou as tampinhas. Aqui, gente, ele está trabalhando dessa forma. Augusto fez arredondamentos e descobriu que tem aproximadamente 190 tampinhas. Nós já estudamos o aproximadamente agora há pouco, né? Ele pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vamos observar as retas numeradas para entender como ele pensou. Olha, gente, ele foi utilizando aí as sequências numéricas, né? Primeiro ele utilizou as centenas, depois ele utilizou as dezenas. Lembrando, gente, que a reta numerada ela serve para te dizer que você, quando for fazer arredondamento, você conta do 0 até o 10, né? Se você tiver números menores que 5, tipo 7, 20, números menores, perdão. Se você tiver 3, se você tiver 2, se você tiver 1, aquele número que você vai arredondar, ele vai ser menor, tá? Sempre você vai arredondar para um número menor. Se você tiver do 5 adiante, do 5, 6, 7, 8, 9, 10, na reta, você vai sempre arredondar para números maiores. Quando a gente faz a leitura desse conteúdo pela primeira vez, o aluno diz, não, mas isso é muito difícil. Só que vocês vão ver por meio da atividade que não é, que basta você entender essa regrinha, que na reta você vai do 5 para os números menores, voltando, tá? Você volta aí na reta numerada e você vai do 5 adiante, né? Nas retas também numeradas para valores maiores. Vocês vão entender que é uma escala e vai dar super certo a resposta de vocês. Aí você tem um desafio aí que agora é a vez da Sônia, que está juntando tampinhas de garrafa PET e porque ela quer fazer aí um painel para enfeitar, né, o refeitório lá da escola dela. Vocês vão ver que ela já tem quantidades, tá? Diz aí que já tem 71 tampinhas. Então, eu vou já dar uma dica para vocês. Vocês lembram da reta? Que do 1 até chegar ali no 4, 5, você arredonda para números menores. Se for do 5, 6, 7, adiante para números maiores. Vocês observem que ela tem 71. O 1, ele tá do 5 para os números menores, na verdade. Então, você não vai arredondar 70, 80. Você vai arredondar para 70. Vocês vão, à medida que estiverem fazendo a atividade, entendendo como é que faz esse arredondamento. E, obviamente, que nas nossas correções, eu já vou trazer mais exemplos e mais explicações para facilitar para vocês, tá? Na questão 4, vocês vão exatamente trabalhar esse arredondamento que eu falei. Por exemplo, se é 49, o 9 já está lá na tabelinha depois do 5. Será se eu vou arredondar para o 40 ou para o 50? Você sempre trabalha usando esse raciocínio, tá? As duas dezenas nesse caso, 40 ou 50. Se é dezena, 118, 119, aí você vai trabalhando. O 18 ele está antes do 50, né? Porque a tabela é 50, é 5, é 500, que é a nossa reta, tá, gente? É como se fosse a metade da nossa reta. Então, vocês vão tranquilamente entender. Agora, uma dica eu dou a vocês. Quando vocês, crianças, estiverem fazendo essa questão em casa, né, estiverem aí fazendo no livro, leiam. Escutem a minha explicação, mas leiam, tá? Essa atividade está na página 69. Como você já vai fazer no livro, não há necessidade do cabeçalho, mas há necessidade de que você coloque aí a data da nossa atividade, certo? Então, gente, olha, continue prestando atenção nas aulas, continuem participando. Gente, vamos participar das aulas. Como eu já falei, a escola não está parada, nós estamos tendo aula. Então, vamos movimentar nossa plataforma, vamos participar,
tá? E vamos fazer as atividades, porque vocês estão em processo de avaliação, vocês fazem a prova de vocês, mas aquele qualitativo, aquele pontinho a mais, ele só está sendo ofertado para quem está fazendo as atividades e participando. Se o aluno não participa, não faz atividade, ele não vai ganhar qualitativo, porque é lógico, é justo que você entenda que participa das aulas e ganha qualitativo aquele aluno que está ali se esforçando, estudando, fazendo tudo direitinho. Tá bom, meus amores? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.